No futebol, a paixão da torcida é algo ímpar. Jogadores são idolatrados, recebendo amor e devoção como heróis. Mas quando a relação se rompe, a mágoa e o rancor podem ser tão intensos quanto a paixão. É nesse contexto que surge a figura do Judas Iscariotes do futebol. Jogadores que traem a confiança da torcida ao trocar de time, principalmente para um rival. Para a torcida, a traição de um jogador amado é um golpe duro. A sensação de decepção é profunda e o jogador é frequentemente comparado a Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus Cristo. A mágoa, independente do motivo para o atleta trair seu clube anterior, pode ser tamanha que o jogador é vaiado e hostilizado em sua volta ao antigo estádio. Nesse vídeo separamos para vocês algumas das transações de maior repercussão negativa entre as torcidas nas épocas em que aconteceram. Então, bora conferir! Aproveitando meu amigo e minha amiga, se você gosta de ficar por dentro de tudo o que acontece no seu time, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe seu like, seu comentário e, é claro, participe conosco dos nossos vídeos. Figo, do Barcelona para o Real Madrid. Figo era considerado um dos destaques do Barcelona. Ele ajudou a equipe a conquistar a La Liga e ganhou o carinho dos fãs. Porém, o Real Madrid fez uma proposta de 60 milhões de euros, recorde na época. O jogador aceitou e foi considerado um dos grandes Judas. No seu retorno ao Camp Nou, a torcida não perdoou. Os torcedores jogaram vários objetos, como uma cabeça de porco. Tevez, do Manchester United, para o Manchester City. Em 2009, em um dos momentos mais controversos da Premier League, Carlos Tevez deixou o Manchester United para acertar com o Manchester City. O argentino tinha conquistado títulos com os Red Devils, mas decidiu vestir a camisa do rival da mesma cidade. Fernando Torres, do Liverpool para o Chelsea. Em 2011, Fernando Torres já era idolatrado pelo Liverpool. Na época, o Chelsea, rival direto dos Reds, desembolsou 50 milhões de libras para assinar com o jogador. Conforme o atleta, ele foi seduzido pelo salário oferecido. Em sua volta a Anfield, ele foi criticado e vaiado. Van Persie, do Arsenal para o Manchester United. Mais um caso que causou na Premier League foi de Robin Van Persie. Em 2012, a lenda do Arsenal deixou o time em que era ídolo para fechar com o Manchester United. O jogador citou a falta de ambição nos Gunners e teve um sucesso imediato nos Reds. Ganso, do Santos para o São Paulo. No futebol brasileiro, um dos grandes Judas envolve Paulo Henrique Ganso. Revelado pelo Santos, o jogador foi envolvido em uma negociação longa e tensa, tendo até troca de farpas entre os dirigentes. Por 23 milhões de reais em 2012, deixou o peixe para acertar com o São Paulo, mas não repetiu seu nível. Hoje no Fluminense, ele é o jogador mais substituído por Fernando Diniz. Bebeto, do Flamengo para o Vasco. Ídolo do Flamengo, Bebeto deixou o clube em 1989 e fechou com o Vasco da Gama, principal rival da equipe rubro-negra. A negociação foi turbulenta, com o jogador se recusando a jogar pelo time. Em 2001, ele decidiu pedir desculpas, voltou ao FLA e se aposentou. Caio Paulista, do São Paulo para o Palmeiras. No início deste ano, Caio Paulista foi considerado como Judas para os torcedores do São Paulo. No ano passado, o jogador chegou ao tricolor por empréstimo. Os são paulinos pretendiam exercer o direito de compra, mas o Palmeiras entrou na disputa e acertou com o atleta. Hoje, ele vive um pesadelo no clube. Thiago Galhardo, do Ceará para o Fortaleza. Thiago Galhardo começou a ter mais destaque na carreira ao longo da sua passagem pelo Ceará, em 2019. O jogador, porém, manifestou seu desejo de sair do clube por questões pessoais. Em 2022, ele acertou com o Fortaleza, principal rival do Alvinegro, e chegou a provocar os rivais tempos depois. Juliano, do Inter para o Grêmio. O jogador foi revelado pelo Internacional em 2009. Após 2 temporadas de destaque, foi para o futebol exterior. Em 2014, retornou ao Brasil para atuar no grande rival colorado, o Grêmio. Anos depois, ele ainda vestiu a camisa do Corinthians. Leonardo Silva, do Cruzeiro para o Atlético Mineiro. Em 2004, no Cruzeiro, Leonardo Silva foi um dos titulares da equipe e fez parte da dupla de zaga histórica ao lado de Marcelo Batatais.
Apesar de ser um dos ídolos, ele acertou a sua ida ao Atlético Mineiro, onde conquistou a Libertadores de 2013. Pedro, do Fluminense para o Flamengo. O atacante foi revelado nas categorias de base do Fluminense. Pedro estreou profissionalmente em 2017, onde ganhou destaque. O clube tricolor o vendeu ao futebol italiano. Porém, em 2020 chegou ao Flamengo. No rubro-negro, se tornou um dos grandes artilheiros. Guerreiro, do Corinthians para o Flamengo. Paulo Guerreiro chegou ao Corinthians em 2012 e logo se tornou ídolo, principalmente com as conquistas da Libertadores e Mundial. Em 2015, não teve o seu contrato renovado e decidiu ir para o Flamengo, onde reencontrou o seu sucesso. Tornou-se o 6º artilheiro estrangeiro do clube, mas deixou o clube após ser suspenso no exame antidoping. Ricardinho, do Corinthians para o São Paulo. O maestro Ricardinho fez história no Corinthians, em 1998. Bicampeão brasileiro, também conquistou o Mundial de Clubes do ano 2000. Ídolo do Timão, causou uma grande confusão ao acertar com o São Paulo em 2002. No tricolor, não repetiu o seu sucesso. Voltou em 2006 ao clube alvinegro. Veríssimo, do Santos para o Corinthians. Revelado nas categorias de base do Santos, Lucas Veríssimo foi considerado um dos grandes zagueiros do time nos últimos tempos. Porém, em 2023, após passagem pelo Benfica, ele decepcionou a torcida do Peixe. O jogador decidiu acertar com o Corinthians, onde formou uma dupla de zaga emblemática ao lado de Gil. Este ano, teve uma saída conturbada, com direito a várias acusações. Allan Kardec, do Palmeiras para o São Paulo. Allan Kardec teve passagens emblemáticas no futebol paulista. Em 2011, foi emprestado pelo Benfica ao Santos. Ficou no clube até 2012. No ano seguinte, foi emprestado ao Palmeiras, tornando-se titular absoluto rapidamente. Após uma temporada, decidiu acertar com o São Paulo, onde viveu momentos de altos e baixos.